Bom, pessoal, muito boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Queria agradecer ao FRRJ, agradecer ao Elbert, que me agraciou por esse convite, eu sou muito grato. Alô? Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Eu vou falar um pouquinho mais alto, né? Certo. Obrigado. Bem, como foi dito, meu nome é Marcos Valério XR, Xavier Reis, né? Sou muito conhecido como XR, e eu sou sou bacharel em Filosofia e mestre em Ética e Filosofia Política pela UNB. E o meu principal interesse é a mentalidade, são as mentalidades, os sistemas de pensamento, ideologias, religiões, as ideias políticas, as ideias literárias e estéticas. O que eu sou especialmente interessado é no que as pessoas pensam, no que elas acreditam. Alô? Por que as pessoas acreditam em tais coisas? Pelo que elas lutam? O que elas estão dispostas a fazer pelo que acreditam? Basicamente, essa é a minha preocupação. E isso, evidentemente, me levou para um questionamento muito grande a respeito das religiões e dos sistemas de pensamento. Eu sou um agnóstico que eu posso dizer incorrigível. Para dar um viés um pouco mais particular a esse respeito, eu diria que existem os ateus fortes, né, os ateus afirmativos, aqueles que afirmam deliberadamente que não existe, não pode existir um Deus. Existem os ateus negativos, que simplesmente dizem que não veem bons motivos para crer em Deus. E como agnóstico, eu entendo o seguinte: quer Deus exista ou não, é impossível nós sabermos isso. Está além do nosso conhecimento. Determinadas concepções de Deus. Tem algumas que a gente pode descartar, certamente. Mas dependendo do modo como você define isso, não só é impossível você provar sua inexistência, como nem mesmo a sua existência poderia ser provada sob hipótese alguma. Esse é o posicionamento que eu adoto. Um posicionamento extremamente cético. Como, aliás, eu sou cético com relação à maioria das coisas. Bem, eu vou fazer um breve histórico, um histórico não só meu, mas dos meus sites, e que também serve um pouco como uma espécie de satisfação para o público que me lê há algum tempo. Eu comecei a acessar a internet por volta de 95, 96, e logo no começo eu notei uma pobreza de informação muito grande em determinadas áreas. E, entre outras coisas, eu percebi que qualquer jovem que fosse procurar informações sobre teoria da evolução ia achar muito mais material criacionista do que qualquer outra coisa. Havia uma enorme desinformação naquela época. E uma das minhas preocupações era essa. Eu comecei a participar de vários debates em grupos de pesquisa, lembrando que isso é uma época onde não existiam blogs, onde não existia rede social, não existia nem o Google ainda. Nosso acesso à internet era bem mais limitado, não tinha vídeos. Mas já havia muito debate. E uma das minhas preocupações foi fornecer uma alternativa e uma resposta a muitos desses sites criacionistas que tinham vários espalhados na rede. Então, em 2000, eu criei o xr.pro.br, onde, além de ter uma seção para evolução, eu também publicava sobre ficção científica, eu também sou escritor, alguma coisa de crítica, ciência em geral, teologia, um site de variedades. Mas sempre, desde o começo, a parte de evolução biológica e de discussões com religião em geral, sempre foi muito mais movimentada. O texto mais acessado do meu site até hoje é um texto que se chama Religião, simplesmente. E em 2004, eu decidi separar a parte de evolução e eu criei o evo.bio.br. Não são blogs, são sites ao modelo antigo, ainda de uma época que ainda não existiam blogs. O sistema de comentários era bem mais complicado, me dava um trabalhão. Mas, de qualquer modo, a evolução biológica, ele sempre foi muito movimentado e eu já passei por apertos com isso. Era uma época em que a quantidade de dados que você enviava pela rede era limitada. Dependendo da quantidade de pessoas que acessavam o seu site, você pagava uma taxa extra. Uma vez, a taxa extra do meu site veio mais de R$1.000. Tive que negociar lá para conseguir pagar. Graças a Deus, isso tudo é hoje coisa do passado. Hoje nós temos uma quantidade de volume de dados muito maior, isso não é mais problema. E ao longo de
15 anos, praticamente, eu venho adentrando esse assunto, tive muitos acessos, muitos visitantes, muitas mensagens, muito mais que eu consegui responder. E o que eu vou fazer aqui, basicamente, discorrendo sobre um dos textos definitivos no meu site, que se chama Evolução do Criacionismo, que está lá disponível, e que é, de uma certa forma, um texto que meio que eu encerrei o assunto, tem as minhas conclusões principais e faço um histórico de todo o criacionismo no século XX. E, terminando, eu vou dar uma espécie de conclusão sobre o que vem a ser o fenômeno criacionista. Bem, na realidade, pouca gente sabe, mas essa questão do criacionismo ela é contemporânea, da idade contemporânea. Pouca gente sabe, mas na maior parte da Idade Média, os teólogos não interpretavam a Gênesis literalmente. Os grandes doutores da igreja, como Santo Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, deixavam muito claro que a Gênesis era para ser interpretada simbolicamente. Inclusive diziam que a interpretação literal da Gênesis ridiculariza a Escritura. Mas, quando chegamos no século XX, bem depois da Reforma, começou a surgir várias tendências na teologia cristã, inclusive uma tendência liberal. E muitos conservadores ficaram bastante preocupados com isso. Como sempre deu margem a inúmeras interpretações, com várias linhas dentro da Igreja Católica, várias linhas protestantes, alguém chegou a uma conclusão que era necessário colocar um fundamento básico e imutável. E foi aí que surgiu o que nós chamamos de fundamentalismo cristão, na virada dos séculos XIX para XX. Dessa forma, o criacionismo, que é um dos subprodutos disso, é um fenômeno relativamente recente. Não que não houvesse resistência, não que não houvesse crítica, havia. Mas como um movimento mais organizado, ele é bem mais recente e é um fenômeno exclusivamente norte-americano. Vejamos, eu fiz uma analogia das espécies de criacionismo como se elas evoluíssem de uma forma mais ou menos darwiniana. E essa alegoria me permitiu umas leituras bastante interessantes. Qual que é a origem disso tudo? Bem, a origem é muito simples. Em algum momento alguém disse que a Bíblia tinha que ser literalmente e não poderia aceitar nenhum tipo de reinterpretação. Então, evidentemente, qualquer descrição da criação, do surgimento do mundo, do surgimento das espécies que contrariasse a Escritura, não poderia ser aceita. No início do século XX, alguns estados... Eu gostaria de pedir a imagem 1, por favor. Ah, está ali, que beleza. Como vocês estão vendo ali, alguns estados aprovaram leis para proibir o ensino de evolução nas escolas. Vocês podem notar que são todos aqui nessa área que costuma se chamar o Bible Belt, o cinturão bíblico, o sul dos Estados Unidos, que é bem mais religioso do que o norte. E essas leis simplesmente fizeram isso. Elas diziam basicamente que era proibido ensinar em qualquer estabelecimento público ou que fosse parcialmente sustentado com dinheiro público, que não pudesse ser ensinado qualquer teoria que contrariasse a revelação bíblica. Especialmente, o ponto mais importante é que não poderia ser dito nunca que os seres humanos descendiam de uma classe qualquer, uma classe inferior de animais. Esse ponto é bastante interessante notar, que é exatamente isso que está em disputa até hoje. Esse é o ponto do qual nunca vão abrir mão, ou seja, da origem divina da humanidade. E o que aconteceu é que essas leis prevaleciam e dificilmente alguém se atrevia a desafiá-las por bastante tempo, até que começou a haver alguns movimentos que desafiaram, principalmente aqui no Tennessee, foi onde ocorreu o famoso caso Scopes, né, onde o professor deliberadamente desafiou essa legislação, com o objetivo de chamar a atenção para o absurdo que a situação causava. E em pouco tempo ele perdeu a causa, pagou lá uma multa, na época de... Dependendo do lugar, eu não lembro agora se era 100 ou 150 dólares, que naquela época era bem mais caro do que hoje. Mas o fato que esse fenômeno não durou muito tempo, porque passou a enquadrar esses estados como se fosse um viés preconceituoso, um viés retrógrado. Então, apesar dessas leis permanecerem valendo por muito tempo, elas passaram a deixar de ser observadas. Elas só foram cair totalmente mesmo, mais ou menos na década de 60. Mas a partir mais ou menos dos anos 30, 40, já não eram muito mais observadas.
E o ponto que eu gostaria de chamar a atenção para isso é o seguinte: esse era simplesmente um criacionismo mais puro, que pura e simplesmente proibia o ensino de evolução. Assunto encerrado. E o que eu digo? Se essas leis tivessem sido obedecidas, provavelmente isso nunca teria mudado. O criacionismo se preocuparia em simplesmente proibir o ensino de evolução e assunto encerrado. Mas as coisas mudaram. E eles perderam essa legitimidade, essas leis perderam a legitimidade. E o que aconteceu então? Veio então o segundo estágio, que eu... Pode passar, mas vai demorar um pouquinho ainda. Começou então aquilo que nós chamamos de criacionismo, entre aspas, científico. Bom, se nós não podemos mais proibir o ensino de teoria da evolução, o que a gente vai fazer? Vamos simplesmente criar um modelo alternativo ao mesmo. Então surgiu uma curiosa ciência da criação. Eu sempre vou dizer criacionismo científico, entre aspas. Bom, existem alguns predecessores bem mais antigos, como inclusive obras do século XVII ainda, e do século XIX, mas é seguro dizer que algumas personalidades em especial merecem ser citadas, como por exemplo o Dr. Henry Morris e o Dr. Duane Tevish, que inclusive eu conheci pessoalmente. Foram os principais articuladores daquilo que a gente chama de ciência da criação. Eles basicamente partiam do seguinte princípio: que a revelação divina podia ser estudada cientificamente. E por ser literal, ela tinha que deixar efeitos visíveis no mundo. Então eles passaram a desenvolver um programa alternativo de pesquisa que viria confirmar as evidências da criação. E propôs então um tipo de alternativa ao ensino evolucionista que aceitava que a teoria da evolução fosse ensinada nas escolas, mas que teria que ensinar também a teoria da criação, dividindo inclusive tempo igual para as duas. Curiosamente, o problema desse tipo de abordagem é principalmente nunca existiu teoria da criação nenhuma. O que é uma teoria? Teoria, para dizer em uma palavra, é uma explicação, é um sistema explicativo que observa uma série de fatos do mundo, quer entender como esses fatos funcionam, gera uma estrutura teórica para explicar como que aquilo acontece, por quê, e para fazer previsões de acordo com aquele conhecimento. Não tem absolutamente nada disso no criacionismo. O que eles fazem basicamente são três coisas. Uma, fazer ataques sistemáticos à teoria da evolução. Tanto pegando pontos que realmente ainda são um pouco não esclarecidos e atacando, quanto, infelizmente, fazendo versões espantalhas, extremamente distorcidas, que é o que a maioria dos criacionistas, do público criacionista, conhece. A maioria deles nunca conheceu uma teoria da evolução real. Eles conheceram uma versão completamente distorcida, que, descrita daquela forma, realmente não faz o menor sentido. Em segundo lugar, quando eles tentam fazer explicações, eles acabam aceitando uma parte da teoria evolutiva, porque não tem como explicar de outra forma. E para isso aí seria interessante contar uma historinha, que desde 97, uma das coisas que eu passei a fazer na internet foi propor algo que eu chamei de o enigma das capivaras. É o seguinte: se você acredita no relato bíblico da criação literal, tem que acreditar no dilúvio global na Arca de Noé. Então você tem que explicar a distribuição das espécies ao redor do globo, passando pelo evento catastrófico do dilúvio. Aí eu usava como exemplo, como é que as capivaras saíram daqui, entraram na Arca de Noé, depois que desembarcou lá no Monte Ararat, voltaram e estão só aqui. E o fato é que me foram feitas várias tentativas de resposta, muitas estão lá registradas em debates no meu site, mas curiosamente, todas elas davam explicações evolutivas. Só que elas davam explicações evolutivas um tanto ousadas, né? Como por exemplo, que existia na região da Mesopotâmia uma espéciezinha diferente, que foi para a Arca, e nesse período de pouco mais de 3.000 anos do evento do dilúvio para cá, elas foram se especializando, se diversificando até chegar aqui, dando origem a essa espécie que nós temos de capivara. Ou qualquer outra espécie, pinguim, canguru. Só que, curiosamente, isso aí é acreditar num processo evolutivo espetacularmente acelerado, que é uma coisa, nem o mais entusiasmado dos evolucionistas vai acreditar no processo em tal velocidade.
Só que eles colocam um limite, separam a microevolução da macroevolução, admitindo então que sim, existem variações dentro das espécies, num certo nível, mas não em outro. Em suma, eles passaram a admitir parte da evolução. Esse é o ponto mais interessante. Então, eles não só não têm uma teoria explicativa, quando fazem hipóteses explicativas, explicam por meio de evolução. Mas eles também têm uma vantagem. Quando vão explicar alguma coisa que esbarra num problema intransponível, já aparece um milagre. Pode ser instinto sobrenatural de migração para os animaizinhos entrar na arca, hibernação sobrenatural para o leão comer a gazela dentro da arca. Aí é que é o ponto, né? Tudo bem, você pode acreditar nisso à vontade, eu não me importo. Mas isso não é ciência. Não é uma explicação científica. E exatamente baseado em percepções similares que as propostas de ensino de evolucionismo em escola, de criacionismo na escola, foram sistematicamente rechaçadas em praticamente todos os lugares que tentado apresentar. Esse mapa mostra alguns estados onde houveram contendas religiosas a esse respeito, contendas judiciais, onde alguém tentou barrar a iniciativa de ensino de criacionismo nas escolas, ou alguém tentou também barrar o ensino de evolucionismo ainda. Só que com uma sutileza, porque como sistematicamente essas tentativas foram sendo rejeitadas, o criacionismo mais uma vez evoluiu. E ao invés de simplesmente tentar proibir a evolução como tentou antes, ou de simplesmente tentar oferecer uma alternativa cientificamente válida para o ensino de evolução, eles alteraram a estratégia e passou por uma terceira espécie, como eu chamo, que seria o criacionismo, entre aspas, filosófico, ou uma crítica filosófica da evolução. E com essa abordagem tentaram também, mais uma vez, proibir o ensino de evolução nas escolas. Com uma diferença que antes era uma proibição, simplesmente uma imposição legal. Se dizia, não vai ensinar e pronto. Mas agora, eles iam propor uma explicação de por que não pode ser ensinado. E esse é um estágio mais avançado, porque eles pegaram uma área da filosofia, área de epistemologia, teoria do conhecimento, teoria da ciência, e tentaram desenvolver uma série de argumentações pela qual evolução não passaria no crivo necessário para ser considerado ciência. Vê a próxima imagem, por favor. Bom, na verdade, isso aqui é mais ou menos como é que está a situação atual, mas eu... Não, vê a número 5, pensando bem. Isso aqui eu acho extremamente importante. Aqui nós temos os 4 estágios do evolucionismo, do criacionismo. A proibição do evolucionismo, o criacionismo científico, essa crítica filosófica e, posteriormente, o design inteligente. Essas todas foram contendas judiciais de acordo com o ano e o Estado. O que você vai notar, evidentemente, esse é o famoso primeiro caso, o famoso julgamento do macaco, onde basicamente foram professores que desafiaram essa proibição e enfrentaram os tribunais por isso. O que nós temos aqui foi o contrário. Foram pessoas que derrubaram judicialmente a tentativa de se colocar criacionismo nas escolas. E se você vê que está aqui de 75 a 90. E aqui você já tem o contrário. São pessoas que tentaram mais uma vez retirar evolucionismo nas escolas com base em argumentos filosóficos. E você vê que, evidentemente, evoluíram, né? Isso. O fato de ter, ao mesmo tempo, aqui, em um julgamento, alguém dizendo que criacionismo era tão ciência quanto evolucionismo, e no outro, alguém dizendo que evolucionismo não era ciência, não deve ser motivo de surpresa, porque é contraditório mesmo. Mas o que, para simplificar, essa crítica filosófica, basicamente, tentou derrubar o ensino de evolução, fazendo uma série de abordagens que algumas delas têm um fundo de verdade, que é uma certa dificuldade de contextualizar epistemologicamente em relação a outras teorias científicas, que a teoria evolutiva não tem exatamente o mesmo status de teorias consagradas como gravitação universal, como relatividade, mas isso basicamente perder de vista que o objeto de estudo dela é diferenciado. Por exemplo, agora há pouco de manhã, alguém até levantou uma questão interessante a respeito de
por exemplo, que quando você solta uma coisa, ela cai, então, de uma certa forma, que estaria sugerindo que a gravitação é uma coisa bastante comprovada e que a evolução não tem esse status. Isso é um exemplo interessante para levantar a abordagem. Se eu pego um objeto e solto, na verdade não tem ciência nenhuma, isso é experiência direta. Qualquer pessoa que já viveu no mundo tem essa experiência desse fato. Agora, o que explica esse fato? O que explica o fato das coisas caírem? Durante muito tempo, sei lá, porque a divindade tal quer que as coisas caiam, ou simplesmente era dado como uma coisa que nunca foi questionada. Existe uma realidade natural que faz as coisas descerem e ninguém nunca pensou que poderia ser diferente. O primeiro a propor uma espécie de teoria a esse respeito foi Aristóteles, que já dizia que a Terra era esférica e que as coisas eram atraídas para o centro do planeta. Mas o fato é que, de alguma coisa simplesmente cair, para você ter uma teoria explicativa, é uma distância muito grande. E a teoria da gravitação universal não explica apenas isso, explica como que os astros se movem nas suas órbitas, como que o universo permanece coeso. E veja só que interessante, existe uma teoria da gravitação universal e dentro dessa teoria ela propõe leis, existe a lei de gravitação. E aí reforço novamente aquilo que o nosso colega falou de manhã. Não existe uma hierarquia entre lei e teoria, no sentido de que uma é mais comprovada que a outra. Uma teoria nunca vira uma lei. E uma lei permanece uma lei sempre. Ela pode ser mais ou menos corroborada. Geralmente, as leis são coisas que a gente parte de evidências empíricas, que não são questionáveis, e você, baseado naquela regularidade, você simplesmente estabelece um princípio declarando que aquilo tudo está garantido no sentido de universalidade. O que a teoria vai fazer em cima disso é uma outra história. Essa crítica filosófica também perdia um ponto que a biologia está numa espécie de meio caminho entre as ciências naturais e as ciências sociais, porque o objeto de estudo dela é extremamente complexo, que são os seres vivos. Não apenas pela complexidade dos ecossistemas, mas pela complexidade dos seres vivos em si, que são as estruturas mais complexas do universo. Um animal é muitíssimo mais complexo e com várias subestruturas, vários subsistemas do que qualquer outra coisa. Uma estrela é uma coisa simples, um planeta é uma coisa simples comparado com isso. Os objetos de estudo da biologia são extremamente complexos. E dentro desses objetos está o objeto humano também, que se conecta com a área social. Então, o grau de complexidade que você tem que ter para abordar isso aí é extremamente elevado. Não tem como uma teoria nesse campo, principalmente uma teoria que tenta dar conta do todo da explicação dos seres vivos, como a teoria da evolução, funcionar da mesma forma que uma teoria da gravidade, que uma teoria termodinâmica. Ela é uma coisa muito mais complicada. E se existe algum fundo de verdade nessas críticas, apenas que essa é uma área que está em constante aperfeiçoamento. Nós ainda temos muitas dificuldades de entender quais desses processos, ainda estamos engatinhando nesse sentido, mas isso não quer dizer que não haja um fundamento muito grande para que possamos estabelecer como poderosamente válidos os pressupostos fundamentais da evolução. Então, mais uma vez, não conseguiram impedir o ensino de evolução aqui por meio dessa crítica filosófica. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, o criacionismo evoluiu e passou para o design inteligente, que já protagonizou o último caso aqui em 2005, que aparentemente o último. E aí eu pediria para voltar, colocar o 4, a imagem 4. Veja só que interessante. Partindo aqui do criacionismo mitológico original, nós tivemos uma proibição do evolucionismo, um criacionismo científico, uma crítica filosófica também visando uma proibição e um design inteligente. Da mesma forma que esses ímpares aqui têm essa característica de tentar impedir o ensino de evolução, esses pares se propõem como alternativas ao ensino de evolução. E o design inteligente, devemos admitir, é muito mais sofisticado do que o criacionismo jamais conseguiu ser. E veja por quê. Primeiro, porque ele aceita a evolução quase que integral, mas praticamente integral. Um dos livros seminais do design inteligente, que é A Caixa Preta de Darwin, do Michael Peer,
ele já começa dizendo que não tem absolutamente nada contra a tese da ancestralidade comum, a idade antiga da Terra, toda a formação de espécies por meio de seleção natural. Ele não tem nada contra, admite isso tudo. Ou seja, o grau de aceitação passou daquela aceitaçãozinha da microevolução para uma aceitação muito maior. Mas ele acredita que há evidências de um processo de inteligência guiando essa evolução. Literalmente, deixou de ser criacionismo, passou a ser evolucionismo teísta. Não fosse, talvez, por um pequeno detalhe. Há algum tempo atrás, o Pirula teve aqui dando uma palestra sobre teorias da conspiração, né, que foi muitíssimo interessante. Mas, pois bem, aqui nós temos uma legítima conspiração. Começou a se produzir materiais de design inteligente bastante sofisticados, com o conceito de complexidade redutível, com o conceito de filtro explanatório, até o dia que vazou um documento relatando uma reunião em um certo Discovery Institute, onde teria acontecido um acerto entre uma série de personalidades, onde eles desistiriam de tentar colocar o criacionismo científico no seu modo tradicional e tentariam introduzir um debate acadêmico uma alternativa à teoria evolutiva que mantivesse a questão da inteligência, mantivesse uma porta aberta para a divindade. Tem uma frase muito interessante que eles dizem, que eles deixariam de insistir na leitura literal da Gênese e se concentrariam na abertura do Evangelho de João, que diz, no começo era o verbo é o logos, na verdade, né? É uma palavra grega que tem esse sentido tanto de verbo quanto de razão. E iriam fazer uma abordagem muito mais racional. De um modo geral, eles admitem claramente que as suas iniciativas de design inteligente eram uma tentativa de forçar uma abertura no mundo acadêmico que poderia facilitar a entrada de um criacionismo mais amplo. Tanto que eles denominaram isso de The Wedge Strategy, que é a estratégia da cunha. Vamos tentar colocar uma coisa para abrir uma passagem e vamos tentar reintroduzir alguns valores conservadores religiosos. Por quê? Porque eles estavam preocupadíssimos que a proliferação do ensino evolutivo fosse acabar aumentando o ateísmo, incentivando o materialismo, e eles tinham muitos motivos para ficar preocupados com isso. Então, por mais sofisticado que o design inteligente seja, apesar de todas as suas argumentações também já foram completamente rebatidas pela maioria dos pesquisadores da área, ele ainda é uma forma de criacionismo. E ele faz parte dessa tradição. Mas o mais importante é, o criacionismo evoluiu ao longo do tempo. E evoluiu de uma forma darwiniana. Uma evolução darwiniana não é necessariamente uma linha reta. Ela está mais para uma árvore. Nada impede que uma espécie continue existindo enquanto a outra surge. E isso aconteceu, elas continuam coexistindo. Apesar de que essa aqui realmente está um pouquinho fora de moda, né? E elas vão se adaptando aos seus ambientes. Ora, o criacionismo original puro está muito bem adaptado nas igrejas. Ninguém vai questionar ele lá. Mas se você quer tentar entrar no sistema educacional, você tem que você tem que ter recursos adaptativos que te façam parecer ser ciência. Se você quer derrubar ele judicialmente num nível de argumentação válida, você tem que revestir ele de argumentos filosóficos que sejam aceitos no judiciário. E se você quer ir um nível mais além em termos de disfarçar o pensamento para ser aceito num nível mais avançado, um nível acadêmico mais alto, ele tem que estar revestido de uma série de recursos argumentativos muito mais sofisticados, como nós vemos aqui no design inteligente. E isso que eu chamei de evolução do criacionismo. O modo como as diferentes espécies de criacionismo estão relativamente adaptadas a diferentes ambientes culturais. Não são apenas 4 espécies, tem subespécies, né? Se você for ver aqui, tem o criacionismo de terra jovem, tem o criacionismo de terra antiga, tem um que aceita o dilúvio universal, outro que não. Tem várias sutilezas, eu poderia criar várias ramificações independentes aqui, que vão gerar outras iniciativas mais tarde. Mas o ponto que eu quero demonstrar é que tudo isso tem uma raiz comum. E essa raiz, que esse criacionismo original, tem uma preocupação constante ao longo de todas essas épocas.
Vê o mapa 3, por favor. Essa é a situação atual, de como está atualmente algumas restrições legais ao ensino de evolucionismo. Na verdade, algumas situações legais são dois tipos. Uma é que alguns estados foram obrigados a incluir em livros de biologia uma advertência dizendo que a evolução é apenas uma teoria e que deve ser visto com um enorme senso crítico e tem que ser discutido. Ou seja, deve ser visto daquela forma como normalmente a religião não é vista, né? A religião não precisa de senso crítico, mas aqui precisa. E o outro é uma alternativa do design inteligente como uma alternativa à evolução. Não chegou ao ponto de ter um tempo igual, mais ou menos, em todas as partes, não, mas chegou perto. Em alguns desses estados, em algumas cidades, existem grupos de pesquisa de design inteligente que estão internalizados nas escolas. Mas eles não conseguiram ainda gerar uma alternativa válida por um motivo muito simples. Continua não existindo uma teoria do design inteligente. O design inteligente, mais uma vez, o que ele faz? Criticar o modelo evolutivo e nem sequer oferecer uma explicação alternativa, porque ele pressupõe a ideia de um designer, a ideia de um planejador, mas ele se recusa sistematicamente a fazer qualquer tipo de teoria, qualquer tipo de hipótese sobre esse planejador em si. O que é uma coisa problemática em ciência, porque se você parte de algum tipo de hipótese, você tem que pelo menos esclarecer essa hipótese. E você tem que testar essa hipótese. E para poder testá-la, ela tem que estar muito bem definida. De modo que seria necessário, sim, traçar umas linhas gerais de como seria essa inteligência anterior, essa inteligência ancestral que teria guiado o processo evolutivo. Mas, no entanto, eles não fazem isso. E alguns dos teóricos da área, como o Philip E. Johnson, que é um dos maiores advogados do design inteligente, ele diz claramente que o que eles têm de positivo a respeito do design inteligente é simplesmente e se a explicação naturalista falhar. Eles colocam a forma da seguinte forma: ou o universo tem um planejamento ou não. E se o pressuposto materialista não der conta de explicar, então logo tem que ter um planejador. É uma posição muito cômoda, né? Porque você não define absolutamente nada e fica esperando o seu adversário dar uma prova negativa, ou fica esperando o seu adversário cometer um erro para você explorar. Em suma, não tem teoria positiva nenhuma. E por que não tem essa teoria? Eu vou dizer por que eles não levantam qualquer hipótese a respeito do planejador. Primeiro, o primeiro ponto é que a ideia de um planejador em si, principalmente um planejador vago, ou melhor, a ideia de que uma coisa foi projetada intencionalmente, não é uma ideia testável. Por quê? Porque se nós partirmos do pressuposto de que as coisas foram desenvolvidas por processos naturais, tem coisas que a gente espera e tem coisas que a gente não vai esperar. Eu espero formações rochosas como a gente tem, mas eu não acreditaria se tivesse uma forma rochosa igualzinha ao Cristo Redentor, com cada detalhe, cheio de detalhe com o olho bonitinho, eu não acreditaria que aquilo ali foi resultado de processos naturais. Ou seja, se eu parto do pressuposto de que alguma coisa foi produzida por forças naturais, mas me surgiu uma evidência de que não é, então eu posso falsear essa hipótese, ou seja, a hipótese em si é testável. Mas se eu parto do pressuposto que a coisa foi planejada, você não falseia. Porque apesar de nós reconhecermos coisas que foram planejadas, muitas coisas que não parecem ter sido planejadas também podem ter sido. Como, por exemplo, a arte moderna. Né? Você vai ver muitas esculturas por aí que não tem diferença nenhuma de uma formação natural. Então, ou seja, você não pode falsear a hipótese do planejador. E para uma hipótese ser testável, ela tem que ter um falseador, ou seja, tem que haver uma situação possível onde ela seja declarada falsa. E isso o design inteligente não é. Poderia ser se ele gerasse um falsificador mais específico, ou seja, dizer mais ou menos como é o design, mais ou menos o que ele espera, e aí sim, você poderia, de alguma forma, gerar uma hipótese testável. Mas eles não vão fazer isso. E basicamente por quê?
O primeiro ponto é que, se você fosse fazer uma hipótese de um designer, ele provavelmente, certamente teria que ser um designer restrito. Porque eu posso testar se uma determinada estrutura foi planejada ou não. Mas eu só posso levantar essa hipótese para alguma coisa em especial. Eu não posso lançar uma hipótese geral para tudo. É perfeitamente possível que algum mecanismo celular, alguma coisa específica, tivesse sido sim gerado por inteligência. Mas só aquilo, e não outras coisas mais. E aliás, isso faria muito sentido. Talvez poderia dizer que algum designer planejou o sistema imunológico para nos proteger das doenças. Mas não faria sentido pressupor que o designer planejou as doenças e o sistema imunológico. Para quê? Para que ter esse trabalho dobrado? Não fazia as doenças, meu Deus. Ou seja, nós podemos testar a hipótese de um designer para algum ponto específico, mas não necessariamente para tudo. Só que isso não interessa ao design inteligente. Por quê? Porque eles querem dar um pressuposto de um designer que controlou e produziu tudo. Só que se nós aceitássemos essa hipótese, então nós teríamos que admitir que é um designer, como se chama, um designer incompetente. Não dá conta de fazer tudo. Ele está falhando, pode ser até mais de um, pode ter até um contra o outro. Ou seja, não é um designer perfeito. Só que isso também não vai interessar para o design inteligente, porque ele quer um designer perfeito. Mas se ele quer um design perfeito, então como é que tem tanta imperfeição no mundo? E aí, se eles chegarem nesse passo, eles teriam que admitir toda a teologia tradicional. O que é a ideia? Existia um design perfeito, que funcionava maravilhosamente, mas algum evento catastrófico corrompeu. Ou seja, o mito da criação do universo perfeito e da queda do Éden, que é basicamente um argumento que os criacionistas sempre usaram para explicar algumas imperfeições na natureza. Ou seja, é evidente que esse design inteligente também não está preocupado com ciência. É apenas mais uma forma de tentar manter uma preocupação religiosa, de tentar defender uma preocupação religiosa. O criacionismo, ele não é ciência. Na verdade, eu até questiono que ele seja filosofia. Ele é teologia, certamente. Mas o que ele é especificamente, todos esses estágios do criacionismo, inclusive o design inteligente, ele basicamente é uma apologética religiosa. A apologética é um capítulo da filosofia, da teologia, uma parte da teologia que visa, evidentemente, defender a fé. Defender a fé dos ataques ou supostos ataques a ela. E uma interpretação fundamentalista, em especial, que declara que a Gênese tem que ser lida literalmente, que é uma coisa que não é sequer majoritário na religião cristã. A teologia católica, por exemplo, não lê a Gênese literalmente. A Igreja Católica aceitou a teoria da evolução, a não ser no único ponto que eu vou falar mais tarde na próxima palestra. Mas alguns fundamentalistas norte-americanos, principalmente, acham que você tem que fazer essa leitura. E o que acontece basicamente é isso, que nós temos atravessando os tempos e gerando contendas religiosas e judiciais e gastando dinheiro do contribuinte e chegando no Brasil, e se depender de muita gente boa, isso aqui vai sair dos Estados Unidos e vai chegar em toda parte. Já tem gente nesse exato momento no Congresso tentando fazer isso aqui no Brasil também. Tudo isso tem um denominador comum, uma visão específica de religiosidade, que nem sequer é necessária, porque eu próprio já influenciei na formação de alguns cristãos que estão dispostos a desenvolver uma teologia mais próxima do evolucionismo, sem pregar criacionismo. Ou seja, ele não é necessário para a religião, ele é necessário para uma interpretação específica, um viés fundamentalista, literalista em especial, que por algum motivo se sente na necessidade de fazer esse tipo de ataque. E eu ainda acredito de uma forma totalmente equivocada, porque eu acho que esse ataque não é apenas cientificamente inviável, não é apenas filosoficamente insustentável. Ele é até mesmo teologicamente equivocado. Eu acho que isso pode ser demonstrado, e eu tenho um texto no meu site que faz exatamente isso. A insistência na leitura literal da Gênese, em especial, é um equívoco que só faz prejudicar mais a teologia e a religiosidade em si. E nesse ponto eu concluo com isso. O criacionismo não é ciência, é apologética religiosa, e não é válida uma discussão entre criacionistas e evolucionistas, inclusive nem de design inteligente, no mesmo nível. A gente pode até discutir, mas no nível filosófico. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Pode sentar lá.